Seguindo com o nosso treinamento, finalizando aí o capítulo 4, nós vamos falar a respeito de classificação de áreas e espaços confinados. A classificação de áreas, conforme sugerido pelas normas respectivas, deve ser elaborada para as indústrias que manuseiam, processam ou armazenam produtos inflamáveis em quantidades suficientes que justifiquem tal atitude. Ou seja, produtos inflamáveis em quantidades que ofereçam risco de explosão ou incêndios provocados pela operação de máquinas, equipamentos elétricos e eletrônicos. E aí é importante sempre lembrar da aplicação da NR33 para espaços confinados. O que é que a NR33 define para espaço confinado? Qualquer área não projetada para ocupação contínua, a qual tem meios limitados de entrada e saída e na qual a ventilação existente é insuficiente para promover contaminantes perigosos e ou deficiências ou enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolver. Ou seja, qualquer local que não foi projetado, em que há uma dificuldade de entrar, de sair, né? E que a ventilação, com certeza, ela é muito pouca, isso aí já é considerado um espaço confinado segundo a NR33. Podemos então, a partir daí, considerar que espaços confinados podem acontecer nas indústrias de processo, né, como vasos de pressão, reatores, tanques, fornos, caldeiras, ou fora das indústrias de processo, como sistemas de distribuição de energia elétrica, telefonia, sistemas de drenagem pluvial, esgotos, gás, até postos de combustível. Deve-se classificar a áreas desses ambientes. Devemos sempre considerar uma coisa. Na indústria de processo, né, que nós vimos no slide anterior, existe a permissão para trabalhos, né? Mas fora desses ambientes, nas vias públicas, o controle de entrada de pessoal é mais trabalhoso, né? Não se sabe se todos possuem os conhecimentos necessários e treinamentos que permitam acesso seguro. O outro ponto a ser considerado é que nas caixas subterrâneas, publicamente geralmente não se lida com gases inflamáveis, né, como parte do sistema. Mas pode ocorrer contaminação por inflamáveis oriundos de outras atividades, né? Como assim? O cara está trabalhando lá em alguma forma, em algum tipo de cabeamento que está passando na via subterrânea, né? E aí, próximo àquele cabeamento, pode estar passando alguma tubulação de esgoto, né? Então, devido ao metano proveniente do esgoto, pode acabar havendo um vazamento para um local onde esteja justamente aquele trabalhador executando aquela atividade elétrica, né? Se em todas as situações o produto inflamável fosse parte integrante da situação, seria fácil responder à pergunta anterior, né? Mas sim, deve-se classificar a área. Mas nem sempre é assim, por isso a dúvida permanece. Outro ponto a ser considerado é a entrada de pessoas portando equipamentos elétricos ou eletrônicos. Considerando que a probabilidade de ocorrência de material inflamável nesses locais não é assim tão remota, é recomendável o estabelecimento de um procedimento padrão para a utilização de equipamentos eletrônicos e eletrônicos, né? E, claro, a entrada de pessoal. Nós vamos ver aqui um vídeo em que, infelizmente, isso ocorreu em um dos bairros de Recife. Um trabalhador estava fazendo realizando um trabalho no posto de combustível, né, dentro de um tanque de posto de combustível, né? E aí nós vamos ver o que acontece quando ele estava justamente trabalhando, fazendo a sua atividade. Nós vemos que ele vai ali se aproximar próximo ao tanque, né? Ele está entrando no tanque. Nós vemos ali próximo ao cone, por trás do cone. E aí ali ele começa a realizar a sua atividade, né? Dentro de um tanque de combustível que tinha sido esvaziado. Só que em um dado momento ocorreu a explosão, né? Infelizmente só caiu aí o corpo do trabalhador, né? O que foi que ocorreu? Era um tanque
né? O tanque estava vazio, ele foi realizar sua atividade. Ao que parece era uma esmerilhadeira, né? E aí, devido ao faiscamento, ocorreu essa explosão. Mas o tanque estava vazio? Estava, mas existem alguns procedimentos a serem adotados, conforme nós vamos ver nos próximos slides. Aqui nós temos uma explicação básica do que ocorreu com o acidente do trabalhador, né? Aqui o cientista ele está colocando uma substância inflamável dentro de um recipiente, né? E aí ele está simplesmente manuseando um pouco, né? E está recolocando de volta o recipiente, no recipiente anterior, né? O combustível, né? E aí o que é que ele vai fazer? Ele tampou, obviamente, né? A substância ali, o vasilhame anterior. E agora, com que ele estava manuseando o combustível, ele colocou um pouco de água, né? E aí ele começou a lavar esse outro recipiente. E claro, despejar a água que foi utilizada para a lavagem, né? Ele está repetindo o procedimento. Isso nós vamos ver exatamente o que ocorreu com aquele acidente. Né? Nós vamos entender o que foi que ocorreu com aquele acidente lá do trabalhador em Recife. Novamente, ele vai lavar por uma terceira vez o recipiente, né? Perceba que ele está chacoalhando bem, mesmo com água. E aí ele retirou toda a água, né? Perceba que houve ainda a ignição. Por que isso aconteceu? Porque os gases ainda estão dentro do recipiente. Ainda não tinha sido eliminado, né? Para que isso não ocorresse, para que essa ignição não ocorresse, essa explosão não ocorresse, o ideal é que fosse retirado o vapor de gás. Provavelmente o vapor de gás ele era mais denso do que o ar, né? Entretanto, o que foi que ocorreu aí? A água ela é mais densa do que esse vapor de gás, né? Mas quando ela entrou, ela fez o vapor de gás subir, né? Ir para cima do líquido, para cima da água. Porém, devido a esse vapor de gás ser mais denso do que o ar, ele não vai sair de dentro do recipiente. Que é justamente o que ocorreu lá no acidente do frentista em Recife. Por quê? Do trabalhador em Recife. Porque o gás, o vapor de gasolina, ele é muito mais denso do que o ar. Ele tende a ficar justamente nas partes mais baixas. E aí qual procedimento deveria ter sido adotado? Ele deveria ter ao menos retirado, o proprietário do posto deveria ter retirado, solicitado algum tipo de serviço em que fosse extraído o vapor de gás de forma segura, para que isso não viesse a ocorrer, infelizmente, ao óbito desse trabalhador. Outra coisa que ele poderia ter sido feito é utilizar uma certa ventilação forçada para que forçasse o vapor de gás ser expulso, ser repelido, ou simplesmente manter a substância, a mistura explosiva dentro do interior daquele reservatório, ao menos, pelo menos de forma pobre, né? Muito mais ar do que combustível assim a mistura da atmosfera lá dentro do ambiente não fosse uma mistura explosiva, fosse uma mistura pobre e assim não causasse um princípio de incêndio, explosão, ou causasse a ignição que infelizmente veio a trazer o óbito desse trabalhador. Aqui nós temos um outro caso muito famoso, em que é um vídeo muito famoso que tem na internet, que foi de um frentista, né? Vamos ver ele agora. Aqui nós vemos o vídeo que o motorista saiu, né? E aí o frentista foi verificar justamente a questão do combustível, foi ver o nível do combustível, né? E aí ele utilizou o celular. E aí ao utilizar a lanterna do celular,
o próprio funcionamento do celular causou a ignição e a explosão, né? Infelizmente, o trabalhador veio a óbito 3 dias depois. O que foi que ocorreu aí? Lembrando que o ideal seria o trabalhador utilizar o quê? Uma lanterna, uma luminária, em que fosse intrinsecamente segura, né? Que não causasse essa ignição. E aí, devido ao aparelho de celular ser um aparelho simples, né? Ser um dispositivo comum, devido ao vapor de combustível que estava saindo ali daquele tanque, daquele reservatório daquele caminhão, impregnou rapidamente na roupa do frentista, né? E o frentista já estava com algum certo vapor devido ao seu próprio trabalho, né? E aí, ao acender a lanterna, o vapor entra rapidamente dentro do aparelho de celular. E aí, ao operar o celular para ligar, ao simples operar dele, não precisou nem sequer ligar a lanterna do próprio celular, acabou causando a ignição e, infelizmente, a explosão, né? Levando o trabalhador a óbito 3 dias depois. Isso é a importância de se utilizar aparelhos adequados para áreas classificadas. Você não deve utilizar aparelhos comuns, justamente para que esse tipo de acidente não venha a ocorrer. E aí a gente tem que entender como seria a classificação de uma área, né? Na dúvida, deve sempre optar pela solução mais favorável à segurança, né? Propõe-se que seja adotada a classificação de áreas padrão para esses locais confinados. Procure um profissional da área de segurança do trabalho, chame o seu superior hierárquico ou superior da área de segurança do trabalho e informe a respeito das coisas, da atividade que você vai ocorrer, do local, para que seja feita uma análise prévia, né? Um APR, algo do tipo, para que possa sim tomar a decisão mais correta quanto à atividade a ser realizada. Pelo que consta na definição de espaço confinado, a ventilação é insuficiente para remover contaminantes perigosos ou deficiência ou enriquecimento de oxigênio que possa existir ou se desenvolver. Neste caso, de acordo com o apresentado, o local seria classificado como zona 1. Né? Ele deixaria de ser zona 0 e passaria a ser zona 1. E o grupo de gás? Os grupos 2A e 2B atingem a maioria dos gases. Né? Então, sugere-se que os consideremos. Né? Equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Para poder se trabalhar com áreas classificadas, deve ser de preferência XD, né, que é a prova de explosão, ou XIB, que é segurança intrínseca, categoria IB, né? XE, que é segurança aumentada, ou XB, pressurizado. E preferencialmente a classe de temperatura seja T3, né? Ou seja, quanto melhor a classe de temperatura, também se torna mais seguro.